A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, lançou em 2020 a publicação O Estado de Comida Segura e Nutrição no Mundo, que fala sobre o número de pessoas atingidas pela fome e pela desnutrição. Com a pandemia do novo coronavírus, as informações trazidas nessa pesquisa mostram que a insegurança alimentar e nutricional da população mais vulnerável tende a crescer. No programa de hoje, vamos entender qual o papel dos governos federal, estadual e municipal na tentativa de minimizar essas desigualdades e que políticas públicas precisam ser estabelecidas no Estado para garantir a segurança alimentar da população. O Rio em Foco está no ar. De acordo com o relatório da FAO, estima-se que cerca de 690 milhões de pessoas passam fome no mundo. Outro dado importante que se aproxima da fome é o da insegurança alimentar. Esse também mostrou crescimento. Só em 2019 foram mais de 700 milhões de pessoas afetadas. Para conversar sobre esse tema, nossa convidada do Rio em Foco de hoje é a diretora do Instituto Comida do Amanhã, Juliana Tangari. Oi, Juliana, tudo bem? Olá, Geisa, tudo bom? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Juliana, esse tema é um tema muito desafiador, né? A gente está no momento em que uma série de questões econômicas estão impactando também num desafio que estava definido lá em 2030, que seria a erradicação da fome no mundo, né? Pela Agenda 2030 da ONU. Eu queria que você falasse um pouquinho e tentasse distinguir para o nosso telespectador qual é a diferença dos dados ligados à segurança alimentar e à fome, como eles se relacionam. Tá, vamos lá. Vou tentar simplificar assim, para a gente poder ser bem objetivo. O que a FAO faz nesse relatório é levantar o estado da insegurança alimentar no mundo. A insegurança, eu vou falar pelo contrário, né? A insegurança alimentar ela é classificada em alguns graus. Então, assim, insegurança alimentar grave ou aguda, insegurança alimentar moderada, que são os principais pontos focais da FAO. E dentro da insegurança grave, uma outra fonte de dados, que é a da prevalência da subnutrição, indica o percentual de pessoas em fome. Então, o que seria um pouco isso? A fome, o que a gente chama de fome, esses 690 milhões, são as pessoas que já se encontram subnutridas. Então, é um dado físico, biomédico. O estado de insegurança alimentar que leva à fome é um dado que é levantado através de pesquisa de acesso à alimentação. Então, às vezes, a pessoa está em insegurança alimentar grave, mas ainda não está nessa situação de fome, de subnutrição, porque eu posso estar há dias sem comer, mas ainda não me tornei subnutrido. Mal comparando, seria isso. Por isso que a gente vai ter um número um pouquinho menor do fome com base nessa prevalência de subnutrição, um número um pouco maior do estado de insegurança alimentar grave, que é pessoas que não conseguem se alimentar com a quantidade mínima suficiente de calorias, e o estado de insegurança alimentar moderada, que são pessoas que, ok, não estão com fome, mas não têm acesso regular à alimentação. Então, elas vão sofrer algum tipo de impacto da má nutrição, porque a nutrição dela, obviamente, está prejudicada, ainda que ela consiga um número mínimo de calorias para sobreviver. Então, isso é um pouco essas diferenças de nomenclatura, vamos dizer assim. E o que os dados da FAO apontam em relação ao Brasil, nesse quadro apontado? A gente falou muito dos dados gerais, né, dos dados mundiais, mas no Brasil, como é que está a situação hoje, de acordo com o relatório? Esse relatório é um relatório mundial, o foco dele é global. E o máximo que ele faz é fazer divisões dos continentes. Então, dá um retrato da América Latina, mas não dá retrato de país. Claro que tem uma base, né, as bases que estão por trás desses números gerais são bases de cada país que envia. Quem faz bastante levantamento no Brasil é o IBGE, então imagino que os dados vão pelo IBGE. A gente tem a última pesquisa, por exemplo, do Brasil de saúde, do Ministério
da Saúde, que foi feito, acho que é Vigitel, em 2018, tem dados que aparecem, por exemplo, da obesidade. Quando a gente fala 20% dos brasileiros estão obesos, por conta dessa pesquisa do Ministério da Saúde. Mas, enfim, o que a FAO faz é levantar, então, é agregar nesse relatório os dados da América Latina. A gente tem alguns dados da América do Sul e dados da América Latina. Então, por exemplo, na América Latina, são mais de 30% da população em estado de insegurança alimentar moderada, ou seja, não consegue ter uma alimentação regular. Isso são mais de 200 milhões de pessoas. E tem 7 a 8%, entre 7 e 9% de pessoas com fome ou de pessoas em estado de insegurança alimentar grave. Então, há uma tendência, a América Latina acompanha a mesma tendência mundial, que desde 2014 vir crescendo o número de pessoas em fome ou insegurança alimentar, e isso, obviamente, o Brasil está dentro dessa estatística. Uma coisa que é interessante é que desse ano, o que o relatório faz é levantar também os dados de custos de acessibilidade das dietas. Então, ali também tem alguns dados que são América Latina e mundo. E tem uma questão interessante, quer dizer, que não é só o acesso ao alimento, mas é ao alimento saudável, nutritivo e etc. E isso, assim, tem crescido essa discussão no país, né, sobre qual seria a alimentação boa, né, que nutre o brasileiro. E isso tem que se levar em conta todas as diferenças regionais desses alimentos, né, as sazonalidades, etc. Como é que assim, esse relatório da FAO, né, os dados apresentados aí, também convergem para alimentar essa discussão a respeito dessa qualidade da comida que está sendo servida e de também como buscar, por outro lado, o combate à obesidade, que é um problema que gera uma série de desdobramentos, né, na saúde da população? Sim, claro, porque a agenda da discussão da segurança alimentar e nutricional no Brasil há 20 anos vem evoluindo justamente nisso. Queremos sair do mapa da fome, lá atrás, né, era essa discussão, sair do mapa da fome, depois não basta acabar com a fome, a gente precisa acabar com todos os males da má nutrição. Então, seja fome, seja obesidade, que são as duas faces da mesma moeda. E o que se evoluiu muito, a discussão brasileira é uma discussão muito rica, a sociedade civil organizada, as entidades de apoio, enfim, que discutem, a academia, que discute nutrição há muito tempo, é justamente essa, não basta ter quantidade calórica, precisa se comer bem. E esse comer bem é o que a gente chama de segurança nutricional. E é muito interessante agora a FAO, nesses relatórios que são relatórios anuais, e a cada ano ela vem marcando mais, e esse fica bem marcado, de que o foco não é apenas produzir alimento. O foco não é apenas termos uma grande quantidade de produção de alimentos, mas que alimentos? O que nós estamos comendo? É o mundo, mesmo que ela não diga do Brasil, mesmo que ela esteja falando do mundo, mas essa é a mensagem. O mundo não precisa produzir mais, o mundo precisa produzir melhor. O mundo talvez não vai precisar consumir mais, claro, vai consumir proporcionalmente ao aumento de pessoas, da população, mas consumir melhor. E isso é a discussão na nossa pauta presente há muito tempo. O lado bom, vamos dizer assim, da nossa discussão aqui, da nossa pauta brasileira, é que desde 2014 a gente tem um guia de alimentação para a população brasileira, editado pelo Ministério da Saúde, que já apresenta o que é essa dieta saudável, o que é essa dieta balanceada, que garante saúde de verdade, né? que garante alimentação de verdade, não apenas que garanta que aquela quantidade calórica mínima. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.